Tudo pronto, então. Salve, salve, galera. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Quem tá falando, como sempre, é o Jardel, professor, mentor e pesquisador em Direito. Vamos dar continuidade aí à nossa série da lei, na verdade, da legislação extravagante para a Polícia Militar, especialmente da Lei de Crimes Hediondos. Beleza? Vamos lá, sem muita enrolação. Nosso item de retomada, a gente tinha consignado aí que a gente já estava vendo as principais características e nós iniciaremos aí já nessa próxima característica, que é o tempo diferente de prisão, tá? O que acontece, gente? Eu coloquei aí tempo diferente para a prisão temporária. Por quê? Porque vocês verão que, em regra, a prisão temporária ela tem prazo aí de 5 dias, prorrogável por igual período, tá? E isso a gente vai ver quando a gente for estudar sua prisão temporária. No entanto, quando a pessoa cometeu o crime e esse crime ele for um crime hediondo, é possível que a prisão temporária ela seja decretada por 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Então percebam que aqui já é ponto de cobrança na tua prova. Aqui já é para você também ser testado, porque é uma diferença marcante entre a lei da prisão temporária e a lei de crimes hediondos. Lei da prisão temporária, lembra? 5 dias, prorrogável por mais 5. Lei, se o crime for hediondo, é possível que essa prisão temporária seja decretada e ela será decretada por um prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, ou seja, 30 mais 30. Beleza? Eu copiei, perdão que eu copiei aí o mesmo slide, perdão, a mesma informação, mas vamos que vamos seguir nossa aula. E aqui, gente, eu trago também um outro ponto que pode ser cobrado na tua prova, meu guerreiro e minha guerreira, que é a súmula vinculante número 36 do STF. Professor, eu acredito que eu não vou ser cobrado não dessa súmula aí. Eu penso que você pode muito ser cobrado por essa súmula, ser cobrado por o conhecimento dessa súmula. Professor, me justifica. Por quê? Porque, gente, você lembra que no edital de vocês possuem a legislação extravagante e vocês possuem duas leis. A lei de crimes hediondos e vocês possuem também a lei de drogas. Então, vocês são cobrados por essas duas leis. Então, é muito possível que o examinador ele faça o quê? Uma questão multidisciplinar, que envolva tanto a lei de crimes hediondos e envolva também a lei de drogas. Muito possível. Professor, mas então, o que diz aí a súmula vinculante número 36 do STF? Ela é recente e ela diz o seguinte, ó: o tráfico privilegiado do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006 não configura crime hediondo, afastando-se a aplicação dos parâmetros mais rigorosos de progressão de regime e de livramento condicional. Gente, então, o que acontece? Vocês verão, quando vocês estiverem estudando aí a lei de drogas, vocês vão ver que o artigo 33, ele é o artigo de tráfico que penaliza o tráfico de drogas. No entanto, existe um benefício, existe um privilégio que ele está contido lá no parágrafo 4º. Vocês podem verificar isso lá no parágrafo 4º. Se a pessoa ela cumpre os requisitos do parágrafo 4º, então ela tem a pena reduzida em razão do privilégio. E aí o que foi que o STF que sumulou, né, mas o que já vinha sendo decidido pela jurisprudência durante muito tempo é que essa ideia do tráfico privilegiado, esse tráfico mais maneirinho, ele não configura crime hediondo. Lembra que o tráfico de drogas, ele é crime equiparado a hediondo. Ele não é crime hediondo, ele é equiparado a hediondo. Beleza? Só que o tráfico privilegiado, ele não configura crime hediondo. Beleza?
Outra característica importante é que não há crime culposo no rol de crimes hediondos, tá? Então, se o examinador ele trouxer para você aí alguma alternativa, porque o examinador pode perguntar assim, está no rol de crimes hediondos. Se uma das alternativas estiver um crime culposo, você já vai descartar ela. Não existe crime culposo que seja penalizado, que seja crime hediondo, tá? Perdão, reformulando, não há crime culposo aí que seja considerado crime hediondo, beleza? Então, vamos dar continuidade aí. E a partir de agora, nós veremos aí o rol de crimes hediondos, tá? Professor, o que é rol? Por que você está dizendo isso? Porque esse ponto é importante. É a partir daqui que as bancas mais cobram dos candidatos. Elas querem saber, gente, se a gente conhece quais são os crimes hediondos, quais são os crimes aí que são tratados como mais grave pela legislação brasileira, tá? Só que essa ideia, ela traz também, essa ideia não, esses crimes, eles trazem também muitas pegadinhas que são muito sacanas e também muito cobradas em provas, tá? Então, vamos lá. O primeiro crime que está no inciso 1 é o crime de homicídio. Então, o crime de homicídio, ele é um crime hediondo, mas eu preciso que você preste atenção. Para de mexer no teu celular agora, nesse exato momento que você estiver mexendo, e preste atenção nisso aqui. Olha, então é crime hediondo consumado ou tentado o crime de homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado. Gente, vamos dissecar esse artigo aqui. Primeiro, o legislador ele deixa claro que o crime de homicídio qualificado ele é crime hediondo. Então, se o cara cometeu o crime mediante motivo fútil, torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, aí a gente já tem um crime hediondo, tá? Nesse homicídio qualificado. No entanto, você precisa ter cuidado com o homicídio simples. Essa já é a primeira pegadinha da tua prova. Gente, como eu listei aí, ó, primeira pegadinha. O homicídio simples, somente o homicídio simples do artigo 121, o caput, ele não é crime hediondo. Cuidado com isso aqui. Pelo amor de Deus, cuidado com isso aqui, tá? Então, homicídio simples, somente ele não é crime hediondo. Professor, então quando é que ele é hediondo? Quando esse homicídio ele for qualificado ou quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ou detalhe, ainda que cometido por um só agente. Então, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, tá? Lembra, pelo amor de Deus, o homicídio simples, somente o homicídio simples lá do artigo 121 caput, ele não é crime hediondo, tá? Essa é a primeira pegadinha. Segunda pegadinha, o homicídio qualificado privilegiado também não é crime hediondo. Professor, o que é homicídio qualificado privilegiado? Lembra, a gente tem um homicídio qualificado, lá do artigo 121, só que o próprio artigo 121, ele traz um parágrafo lá com as causas de diminuição de pena que a gente pode denominar de homicídio privilegiado. Só que, o que é que a doutrina diz, o que é que os estudiosos dizem? É possível que a pessoa cometa um crime de homicídio qualificado e mesmo assim ele tenha um privilégio. Essa junção de qualificado com privilegiado, ela não é crime hediondo. Somente é crime hediondo quando o homicídio é qualificado. Então, beleza, gente? Primeiro ponto aí, que tem muita pegadinha. E você precisa ficar ligado nisso. Professor, não acredito muito que isso foi cobrado em prova. Então tá aqui. Questão do CESP, tá? 2013. Olha só o que foi que o CESP fez aí para tentar derrubar o candidato. Ó, ele pediu para julgar os itens, né? E verificar se estava certo ou errado esse item aqui, ó. É vedada a concessão de fiança a pessoa plenamente capaz que cometeu homicídio simples, por ser considerado crime hediondo,
e a pena a ser aplicada nesse caso será cumprida no regime inicialmente fechado. Pausa, meu aluno, responde, depois volta aqui. E aí? Certo ou errado? Errado, né? A gente tem 2 erros aí, tem 2 equívocos. Primeiro erro, homicídio simples, somente o homicídio simples, ele não é crime hediondo. E o segundo equívoco aí é dizer que a pena aplicada ela será cumprida no regime inicialmente fechado. Nós já vimos o tema 972 do STF, que não obrigatoriamente será cumprido aí no regime inicial fechado. Beleza? Então vamos seguir. A gente sai do homicídio e entra agora na lesão corporal funcional. Aqui eu também preciso da tua atenção, tá? Por quê? Porque aqui eu preciso que você vá anotando informações que eu vou dizendo para você. A lesão corporal funcional ela está prevista no inciso 1A da Lei de Crimes Hediondos. Então, a lei diz que é crime hediondo a lesão corporal dolosa. Lesão corporal dolosa, só que essa lesão corporal dolosa, meu aluno, ela tem de ser de natureza gravíssima, tá? Cuidado para você não cair na pegadinha da banca dela colocada de natureza leve ou enfim. Tem que ser de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte. Então, são 2, natureza gravíssima e seguida de morte. Beleza. Só que essas lesões corporais, elas devem ser praticadas aí quando? Contra quem? Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição. Ou seja, contra pessoal da segurança pública, aí, policiais civis militares, enfim, tá? Vocês, futuros policiais militares, estarão nesse rol. Vocês serão protegidos. Se uma pessoa cometer uma lesão corporal dolosa de natureza gravíssima contra você no futuro, policial militar, ele cometerá um crime hediondo, tá? Então, é mais repugnante essa conduta que ele praticou. Ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até terceiro grau. Aqui, meu aluno, é onde tem outra pegadinha. Você tem que lembrar que essa lesão corporal ela também pode ser cometida contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou até esse parente consanguíneo até o terceiro grau. Então lembra que é 3 graus até o terceiro grau em razão dessa condição, tá? Terceiro grau em cima, terceiro grau embaixo também no inciso, na linha B, perdão, tá? Então, se essa lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, ela também for cometida de natureza gravíssima ou seguida de morte, também for cometida contra membro do Poder Judiciário, ou seja, contra o juiz, contra membro do Ministério Público, ou seja, promotor de justiça, membro da Defensoria Pública, ou seja, o defensor público, ou membro da Advocacia Pública, ou seja, procurador do Estado, de que tratam os artigos 131 e 132 da Constituição, ou seja, a parte de funções essenciais da Justiça. E aqui é outro ponto que pode ser cobrado. Já vi a banca fazendo pegadinha com isso aqui. Cuidado. O oficial de justiça também entra nesse rol. Poder Judiciário, membro do Ministério Público, Defensoria, Advocacia Pública ou, na verdade, o oficial de justiça. Então, o oficial de justiça também está nesse meio aí, tá, gente? Cuidado com isso aqui. No exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade até terceiro grau. Aqui é o terceiro grau também, ponto de atenção igual à linha A. E a linha C, se essa lesão corporal gravíssima ou seguida de morte for cometida nas dependências de instituição de ensino, se for cometido numa escola, também é crime hediondo. Essa foi uma alteração feita pela Lei 15.159 de 2025. Então, atualização recente, assim como as outras 3 lá em cima. Beleza? Então, gente já começou a ver
Todos os rolos de crimes hediondos, tá? Então, se você tá curtindo, peço que você deixa seu like aí. Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e bons estudos. Até a próxima. Vamos que vamos. Tchau, tchau.